Hashtag Movimento Cura, deu o primeiro passo, mova-se. Hoje estamos começando mais uma vez nosso podcast Movimento Cura. E hoje nós vamos falar aí com o nosso amigo Périx Maia a respeito da temática de alongamento. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais como é que funciona essa visão para os profissionais de educação física. Olá, Périx, tudo bem com você, cara? Fala, grande Caio, estamos aqui mais uma vez, nosso podcast Movimento Cura na Rádio Cidade FM 104.9 aí em Jequié, Bahia. E nosso quadro no programa Falando de Esportes, o nosso parceiro Valdemir Vidal. O tema hoje muito interessante, que é o tema do alongamento, né? É alongamento, fazer ou não fazer, por que fazer alongamento, é um tema bem recorrente. Galera que corre aí nos finais de semana, que corre todos os dias na pista, aí na esteira, ou que pratica seu babinho aí no final de semana. É um tema bem recorrente. A gente vai estar trazendo essa visão hoje aí, baseado no que a gente tem como profissional de educação física, né? Para o treinamento. Exatamente. Então, para começar esse podcast, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é alongamento? E aí, vamos nessa. O que é alongamento, né? Então, alongamento é a valência física responsável pela execução voluntária da máxima amplitude de movimento de uma articulação. Então, tem a musculatura se inserindo num ponto e em outro. E aí, a máxima amplitude que eu tenho de alongamento dessa articulação a partir desse músculo, desse ligamento, é caracterizado pelo ligamento, né? Eu estou citando aí um dos autores, que é Dantas, 2002, e traz essa visão para a gente. Então, o alongamento, basicamente, ele é isso, é você afastar, né, as extremidades do músculo, origem de inserção, e ganhar essa máxima amplitude aí com relação a isso, beleza? E aí, o alongamento ele é dividido basicamente em dois, estático e dinâmico, certo? Para a gente não se embolar com isso. O alongamento estático ele é caracterizado também como um alongamento plástico, porque ele vai ganhar essa amplitude e, como é um movimento plástico, trabalha nas estruturas plásticas da musculatura, das articulações, ligamentos. Esse resultado desse alongamento ele é duradouro. Então, o alongamento que mexe com as estruturas plásticas é o alongamento estático. E o que é alongamento estático? É você segurar por determinado tempo, né, na amplitude ali próxima do desconforto, não é para ficar doendo, alongando, puxando a perna, doendo, sentindo dor. Então, é um pouco de desconforto para você ir ganhando essa amplitude. E quando você vai sentindo confortável, você vai gerando um pouquinho mais de desconforto para que você consiga ir gerando essa adaptação plástica, certo? Das estruturas, para que você ganhe essa amplitude de movimento. Então, para você ganhar mais flexibilidade, que está relacionado à morfologia, né, os tecidos moles, você precisa fazer o alongamento estático. Então, quando é que se faz o alongamento estático? O alongamento estático, a ideia é que se faça numa estrutura específica, né, no momento específico, só para esse tipo de alongamento, não misturar muitas coisas. E aí o alongamento, ele entra na outra parte, que é o alongamento dinâmico ou balístico. E aí esse alongamento dinâmico ou balístico está relacionado ao alongamento elástico, as estruturas elásticas. Ou seja, basicamente, assim, citando um exemplo, se você pega um elástico, puxa e solta, ele vai ganhar amplitude e vai voltar com força para o tamanho original dele, certo? Então, na nossa estrutura corporal, a mesma coisa, né? Basicamente, o alongamento elástico está trabalhando com a musculatura. Os componentes elásticos do músculo, ele age fazendo um reflexo miotático. Então, quando eu estendo, minha musculatura ganha essa amplitude e gerando também contração muscular, por isso que eu faço o movimento, não é simplesmente segurar e ficar ali um tempo segurando, eu tenho que gerar essa amplitude fazendo o movimento, certo? E aí os trabalhos de mobilidade que tem crescido bastante no meio do CrossFit, do funcional, trabalha um pouco com isso. Então, eu faço um movimento, quando a musculatura não está totalmente alongada, eu gero uma contração muscular, certo? Por isso que ele é dinâmico ou balístico, né? E aí, balístico vem justamente do estudo da balística mesmo, né? De pensar num tiro de uma arma, a trajetória que a bala faz, né? Da saída da arma, até chegar no seu alvo. E é esse movimento. A gente faz o movimento gerando essa circunferência, né? Esse ângulo de movimento, certo? E aí, basicamente, o alongamento é isso. Alongamento dividido em duas partes, alongamento estático e alongamento dinâmico. Ah, muito bom, muito legal, bem esclarecedor aí. Mas assim, eu vi que você falou outros termos e eu fiquei curioso para saber qual é a diferença, então, entre alongamento, flexibilidade, mobilidade. Você foi falando aí, eu acho que cabe a gente diferenciar um pouquinho aí para o pessoal de casa. Boa, vamos lá. Então, o alongamento, basicamente, como eu disse no começo, ele é a valência física que você gera justamente a máxima contração voluntária, né? Para você ganhar amplitude. A flexibilidade, que vem do alongamento também, ela está relacionada especificamente aos tecidos moles. Então, é a morfologia, né? A gente pensa no tecido, esse tecido ganhando essa amplitude de movimento. Então,
eu sou flexível porque o meu tecido, a minha musculatura, o meu tendão e as articulações no geral, eles ganharam essa amplitude de movimento, certo? Então, eu sou flexível. E quando eu penso em mobilidade, que é um tema que tem sido muito recorrente aí atualmente, com o treinamento funcional, com o CrossFit, a galera fala muito sobre isso, e agora também a musculação já se trabalha muito com isso, o ganho de mobilidade articular, eu penso mais na função. Então, eu penso a minha articulação do ombro, qual a função que ela exerce com relação à mobilidade. Então, eu preciso ter uma amplitude de movimento ótima. Então, quando eu faço esse movimento em cima da cabeça, minha musculatura tem que estar preparada para ter esse grau de amplitude, né? Esse grau de liberdade do movimento. Mas não é só ter a flexibilidade para ter o grau de liberdade, eu preciso ter o equilíbrio da musculatura, preciso ter força também para fazer esse movimento. Então, não é só ter flexibilidade, precisa ter um conjunto que está associado à própria percepção, que é você perceber o seu corpo no ambiente aí, e tem receptores no corpo, né, que agem, né, com relação a essa própria percepção. Então, a mobilidade está relacionada à função. A função que minha articulação ou meu grupo de articulações exerce no corpo para o movimento, né? Então, por isso que no trabalho de treinamento funcional, a gente pensa muito em mobilidade articular relacionada à estabilidade e à força. Show de bola, muito bom, meu querido. Eu acho que, assim, se a gente fosse falar de cada um deles especificamente, a gente ia passar dias aqui falando a respeito desses temas, mas eu acho que para um primeiro momento, já deu para elucidar muita coisa, já deu para a gente ficar claro, assim, os conceitos, né, de cada um desses termos aí, e claro que em outros podcasts a gente pode distinguir mais esse assunto e mais a fundo, trabalhar cada um deles particularmente, mas eu acho que por hoje, esse podcast de hoje já está excelente, assim, a quantidade de informações. Então a gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo podcast. #Movimento Cura! Movimento Cura, valeu galera, tamo junto!